Estamos de volta, tem talk com Roberta Taan e dessa vez teve spoiler do Jefferson da Paz. Claro que ele ia fazer isso. Tão especial quanto estou com a sua irmã, que virou agora cidadã batataense também, Karina da Paz. Seja bem-vinda. Tudo bem, Rô? Então eu que agradeço o convite, muito obrigada. E gratidão sempre. Estaremos sempre juntas. Vocês sabem que ela mexe com uma área da medicina que é muito fofolete, que é um sonho, né? Que quando você quer ter a sua família, que é aquele bebezinho, o cuidado, porque a sua área é a pediatria. Eu atuo na pediatria e na alergologia. Nossa, que bacana! Eu atuo nas duas áreas aqui em Batatais. E a pediatria, você atende desde quando? Como que é essa procura? Na realidade, a pediatria hoje eu tenho poucos pacientes pequenininhos, que são os pacientes bebês, né? Tem pouca puericultura que a gente fala. Porque cresceu tanto a parte, né, o setor da alergologia, que acabou assim, ficando um pouco abafado a pediatria da primeira infância, né? E a primeira infância seria de que idade até idade, então, mais ou menos? Geralmente a primeira infância compreende aquele que nasce até pelo menos os 5 anos de idade. Aí a partir dos 5 é que está vindo bastante gente à sua procura. Isso, a partir dos 5 anos tem mais assim, pacientinhos, vamos dizer assim. E por que você acha que é isso? É o tempo? A mãe começa a perceber o narizinho, espirro? Hoje, né, nos tempos atuais, a gente tem muita criança alérgica, muita. Então tem tanta alergia respiratória quanto alergia alimentar. Não que os adultos não tenham. Alimentar. E assim, nesses períodos que o pai, ou a mãe, ou a avó acaba notando que acontece alguma coisa quando a criança come alguma coisa ou entra em contato com algum produto. Aí tem erupções, assim, pele, o que acontece? Eu nunca tive ninguém na minha casa, por isso que eu estou te perguntando. Não, quais claro. A gente tem desde uma urticária, né, que pode representar um processo alérgico, né, e desde um processo alérgico respiratório. Coriza, espirros, né, prurido nasal. Então isso acaba caracterizando o processo alérgico respiratório. E aí vem aquela historinha, o papai tem, a mamãe tem história, né, de espirros, coriza constante em alguma época do ano, ou quando entra em contato com algum alérgeno especial, que é a poeira, o ácaro, né, que fumaça, que nessa época do ano, que é uma época mais de seca, né, se apresenta mais. Entendi. E como você lida com as mamães que chegam lá? Aquelas que têm de primeira viagem, elas dão mais trabalho para a criança, eu falo a verdade. Às vezes as mães dão mais trabalhinho. Eu falo que criança, assim, é uma bênção do mundo, né? Porque a criança, para tudo para ela tá bom, para tudo para ela tá certo. Então, ela vive num mundo de alegria total. Então, para a criança nada tá errado. Mas a preocupação maior são aqueles, né, que vêm responsáveis pela criança. Geralmente o pai ou a mãe, ou vem os dois juntos, ou vem a vovó, né, que vive a maioria do tempo com a criança, né? E vem naquela preocupação, doutora, tem cura, o que eu faço? Tem alergia ao ovo, ou tem alergia à proteína do leite, ou isso vai passar, não vai passar, quando vai passar, né? Então, assim, é muito difícil explicar para os pais que isso um dia pode passar. Que a maioria das alergias, principalmente as alimentares, elas se resolvem na adolescência. A maioria se resolvem na adolescência. Bacana. E como se descobre isso, assim? Identifica que ela tem alergia a tal alimento, como que descobre? Geralmente a clínica que a criança apresenta, né? Nem tudo na vida é exames, né? Porque a gente tem aquelas crianças que geralmente não apresentam uma característica alérgica representada por imunoglobulina, né? Assim como também nós temos aquelas crianças que têm a característica alérgica sintomática,
Ela apresenta os sintomas e também aparece nos exames, né? Estou tentando falar de uma maneira mais popular Não, mais possível, popular possível. Acho né, que foi para o bem. pessoal poder entender. Então, assim, a gente tem desde aquelas crianças que apresentam os sintomas e a gente vai pedir os exames sanguíneos e apresenta a correlação com os exames, e tem aquelas crianças que têm os sintomas e não apresentam, né, tem todas as características clínicas, porém não manifesta no exame sanguíneo, por exemplo. Mas a gente sempre falou na medicina, né, desde quando a gente estuda, que a clínica é soberana. Então, só o ato, a criança, eu falo que ela começa a ser examinada quando ela entra na minha sala. Não é quando eu coloco ela na maca, é quando ela entra, é quando a mãe senta, é quando me fala determinadas histórias, é quando assim, me instigam, ou também eu instigo os pais, né, para poder ver qual que é o veículo, né, que está provocando aquela patologia em questão. Isso que eu acho muito bacana, né? Assim, tanto do Dr. Jefferson da Paz quanto da Karina da Paz, e acredito que a parte toda de médicos é esse cuidado. Adentrou, vai ter todo um carinho, né? Uma forma de você aconchegar e trazer para perto para poder saber toda essa historicidade dessa criança. Isso é importante para nós. Eu falo que nós temos que se aproximar ao máximo do nosso paciente, né? Procurar até ter uma certa, assim, a gente fala de uma maneira mais popular, eu falo que eu não tenho pacientes, eu tenho amigos, né? Então, assim, é difícil a gente escutar isso. Você veio pro local certo mesmo. Eu tenho assim, amigos, desde amigos mini, né, os pequenininhos, até os pais que são já, né, da nossa idade, né, da nossa geração. Então, assim, eu tenho amigos, eu não tenho pacientes, né? Isso é muito. Tem paciente, Rô, que entra no consultório, assim, se sente muita vontade. Vai abrindo a porta, oi, tia Karina, cheguei. Né, eu brinco até com algumas mãezinhas, falo assim, ó, pode deixar na porta, depois você vem com a consulta terminar, você vem buscar. Porque eles se sentem muito à vontade, né? E a gente precisa dessa empatia e construir laços. Eu acho que isso é importante para o médico, relação médico-paciente. Isso faz com que a gente construa um ambiente saudável para procurar a saúde daquele paciente. Outra coisa assim que eu vejo que é essa questão da modernidade, a nossa atualidade voltada para as mídias sociais, celulares, as crianças elas estão parando um pouco, às vezes, de se exercitar, de terem movimento, coordenação motora fina, né, assim, dificuldade às vezes para andar, não sei. E o que tem sido feito para isso? Como que você indica esses estímulos a cada idade? Porque você está trabalhando com a criança, o que elas podem realmente fazer? É o balé? É o judô? Tem uma atividade, quando é bebê também, os exercicinhos, colocar, tem um nome, né? De barriguinha para baixo. O que a mãe pode fazer para que essa criança não fique o tempo inteiro no mesmo movimento? Eu acho que, assim, um dos maiores vilões hoje é que, para nós médicos, ou até mesmo para a atualidade de hoje, os meios de comunicação, são as telas, né? E assim, há pouco tempo, não faz muito tempo, faz acho que umas 2 semanas, eu li um artigo que eu achei bastante interessante. Foi até bom você tocar nesse assunto. Porque seria muito fácil eu falar assim para você, Rô, desenvolvimento da criança com 1 mês, ela sorri. Com 3 meses, 3 a 4 meses, ela já fala bababá, papapá, mamamã. Então isso é fácil, isso está descrito na literatura, tanto atual quanto a literatura antiga, e isso não mudou, tá? Com 6 meses ela senta, com 9 meses ela engatinha. Então isso é muito fácil para a gente. O que não é fácil hoje, o que nós não estamos vendo, nós como médico, né, eu falo a geração de médico hoje, creio que meus colegas também vão pensar assim. Há pouco tempo, alguns cientistas escreveram uma forma de desenvolvimento da criança que começa desde o ventre materno, né, desde o ventre da mamãe, até os 5 anos de vida. Essa é a melhor fase de você procurar ajudar no desenvolvimento intelectual, cognitivo e emocional da criança. Temos que brincar com os nossos filhos, né?
Temos que falar com os nossos filhos desde quando eles estiverem no nosso ventre, né? Então temos que cantar, temos que contar histórias, temos que brincar, temos que ter interação afetiva, né? Para que o mesmo desenvolva as suas habilidades. Porque senão nós vamos criar adultos emocionalmente traumatizados no futuro, né? Então, assim, os cientistas vêm falando muito sobre isso. O desenvolvimento, eu falo que não é só um desenvolvimento afetivo. Se você brincar de esconde-esconde com a criança, você vai estar desenvolvendo a percepção e o vocábulo dela, né? Se você brincar de cantar com uma criança, você vai estar desenvolvendo a empatia para ela, né? Então, assim, nós precisamos pensar no futuro. Precisamos dizer para a criança, desde o ventre da mãe, que nossa, eu te amo, né? É gostoso estar com você, eu te desejei, eu te planejei, você está aqui hoje, né? Então, isso é importante. E com isso, vem vindo também, vem surgindo a parte de movimento, né? Hoje nós temos algumas escolas em Batatais que proporcionam isso para as crianças, né? Tem, eu acho que uma escolinha que chama Movimento, e assim a criança desenvolve essas habilidades motoras, né? A criança quer entrar no balé, creio que a partir dos 2 anos ela já pode entrar no balé, é permitido, né? A escolinha da atividade motora, a partir dos 2 anos ela já pode entrar na escolinha. Eu falo, criança tinha que nascer já com 2 anos de idade. Seria bom. Eu sempre brinco com isso. Então, porque ela já articula, é o que você disse, ela já teve esse momento dessa troca afetiva e ela vai para o mundo, ela vai se socializar. Isso. Então ela precisa disso, né? E se você preparar ela, né, a gente fala assim, afetivamente, emocionalmente, desde quando estiver na barriga, até os seus 5 anos, socialmente falando, ela vai ser uma criança muito maravilhosa e feliz. Não que ela não seja, mas eu acho que a gente precisa dar essa força. Esse estímulo de valores, né? De trazer essa valorização familiar, esse contato. Isso. Mesmo que seja, é o que eu falo assim, às vezes a gente está pensando numa qualidade de vida. Isso. Porque né, a gente às vezes não tem. Isso. Né? Pelo tempo, isso é normal, mas a gente tem que adequar, o que tiver junto, ter qualidade. Isso, exatamente. Assim, eu falo nós, né, contando o Jefferson, as minhas sobrinhas são pequenas, o meu menino também é pequeno, e assim, o tempo que nós temos, né, com eles são preciosos. Então aproveite o tempo, pelo menos que você tem, né, que seja 5 minutos, que seja 2 horas, que seja 1 hora, né, perguntar como é que foi na escola. Mas que seja. Que aconteça, exatamente. É outra coisa que eu sempre fico pensando, essas crianças agora estão tendo algum tipo de reação, e era mais quando a gente estava nesse momento de profissão, o estresse do dia a dia. Tem criança que realmente hoje está ficando estressada, depressiva, tem. Por essa, uma das coisas seria esse quesito o que mais você mencionou? Assim, o que mais me preocupa, até mesmo dentro uma das queixas do consultório, até mesmo do ambulatório, é que a mãe chega para mim e fala o seguinte: doutor, eu preciso de um remédio para essa criança ficar quieta. Ela precisa acalmar. E aí você vai ver uma criança já com um nível de ansiedade, né, bem avançado, ou se não com algum uma tipo depressão, de anomalia também, porque hoje está se falando muito, né? Exatamente. Do espectro autista, está se levantando algumas doenças aí ocultas. Tem crianças assim que até a gente, a hora que você vai avaliar mesmo, tem uma característica de transtorno bipolar, né? Tem um transtorno opositor desafiador, né? O autismo. Não, antes eu achava que o autista vai ser só autista ou o TDAH vai ter só ele. Não, agora tá não, nós temos um mix. Hoje nós temos um mix. Hoje a gente tem, por exemplo, o autista, mas junto com o autista vem a crise de ansiedade. Então a gente tem um autista com transtorno de ansiedade ou um autista com uma depressão. Entendeu? Nós temos... E tá ficando uma coisa meio assim, qualquer criança que porventura ela seja hiperativa, né? Estamos colocando aí 2 adjetivos, não a hiperatividade, mas o hiperativo, ela tá sendo, ou aquela que fica, ela contrai no mundinho dela,
Tá sendo isso, né? Às vezes os adultos começam a apontar. Isso. Ah, aquilo ali não, só pode ser isso. Existe um diagnóstico? Na realidade, a criança precisa ser criança, né? Uhum. A criança precisa ser criança. Então, o diagnóstico do hiper, né? Ou da hiperatividade, ou assim, da hiperalegria, vamos falar assim, né? Assim, precisa assim, ser bem avaliado, né? Não é qualquer criança, porque subiu no teto, né? É hiperativa, né? Então, tem que ser bem avaliado. E essa avaliação, às vezes, a gente nem encontra no primeiro contato com a criança. A gente tem que ter 5, 6 consultas para falar, não, agora nós fechamos o diagnóstico. Ou temos que ter ferramentas com neuropsicólogos, psiquiatras, né? Psiquiatra infantil, neurologista, para poder avaliar melhor essa criança. E na hora que você tiver que falar, deve ser falado mesmo. A gente precisa falar, sim, para o pai e para a mãe da condição que a criança apresenta, porém, nós estamos ali do lado deles para ajudar. E aonde a gente encontra essa ajuda? Onde eu encontro? Onde as mães, né, podem, os pais, as famílias, os familiares podem encontrar a doutora Karina? Eu estou na Clínica Baldock, que fica perto da ACE, né? Fica na rua Elias Tami, 180. Depois nós vamos deixar tudo aqui. Tudo. Eu fico muito agradecida. Eu que agradeço, viu? Gente, um doce, né? É uma honra. Tá vendo? Quem tem, ó, bebê, 5, todas as idades, né, de criança, vamos dizer assim. Aquela mencionou bebê, 5 anos. Olha que leiga, assim, que didática. Muito feliz de conhecê-la e todos vocês poderem conhecer essa profissional. Eu agradeço de coração, tá? Muito obrigada, viu? E precisando da gente, a gente tá por aqui, tá? Obrigada. Com certeza. Tá? É isso.